Fala galera, nessa questão ele diz que um poliedro convexo tem 5 faces e em todos os vértices tem 3 arestas incidentes, e pergunta quantos vértices o poliedro possui. Bom, para começar, se ele falou que o poliedro é convexo, a gente sabe que a gente pode usar a fórmula de Euler, que diz que em poliedros convexos, a quantidade de faces mais a de vértices é igual à quantidade de arestas mais 2. Muito bem. Eu sei quantas são as faces, isso é dado pelo exercício, né? São 5 faces no total. E se eu conseguir calcular a quantidade de arestas, eu consigo substituir ali na fórmula de Euler para calcular o número de vértices. Agora, como é que eu vou contar a quantidade de arestas? Para isso, a gente vai usar a terceira informação dada pelo exercício, a de que em todos os vértices eu tenho 3 arestas incidentes. Eu posso, então, pensar vértice a vértice da figura e ir contando quantas arestas incidem ali para a gente ter a quantidade total de arestas. Por exemplo, se tivesse um vértice só, tem 3 arestas que incidem ali. Se tivessem 2, aí são 6. 3 vértices, 9. 4 vértices, 12 arestas e assim por diante. Então você vai perceber que pensando da perspectiva dos vértices, né, tem 3 arestas para cada um, de modo que vou ter 3 vezes V quantidade de segmentos no total. Ou mais ou menos, né? Isso está meio certo. Porque você precisa lembrar que cada aresta tem 2 extremidades, de modo que uma mesma aresta vai ser contada em 2 vértices distintos. E claro, né, que você não está interessado na quantidade de extremidades de arestas, você quer a quantidade correta de arestas e por isso você precisa compensar esse cálculo duplo, né? O fato de que ela vai ser contada em 2 vértices distintos. E como é que a gente compensa essa contagem dupla? Dividindo por 2 isso daqui. Né? Como cada aresta vai ser contada 2 vezes, essa contagem, quando eu divido por 2, compensa, né, o fato de que cada uma vai ser contada 2 vezes. E aí, agora, para terminar o exercício, basta que você junte essas duas coisas. A fórmula de Euler com a quantidade de arestas que você obteve, né, a partir da informação de que em cada vértice eu tenho 3 arestas incidentes. Então, são 5 faces, mais V vértices, isso é o que eu estou procurando, e essa quantidade é o número de arestas, 3V sobre 2, mais 2. Legal. Passa o 2 para cá, 5 menos 2 dá 3. Passa o V para lá, fica 3V sobre 2 menos V. E quando você tira o mínimo múltiplo comum dessa parte, lembrando que o denominador de V é 1, eu vou ter 3V menos 2V sobre 2, que é 1V sobre 2. E se metade da quantidade de vértices é igual a 3, então essa figura tem 6 vértices no total. Exatamente a resposta que você vai encontrar na alternativa D. Beleza? Então, num poliedro, sempre dá para a gente relacionar essa quantidade de arestas com a quantidade de faces e com a quantidade de vértices, né? Se você sabe quantas arestas são incidentes em cada um. Para essa questão ainda, na verdade, como a quantidade de faces é muito pequena, né? O menor poliedro de todos tem 4 faces, esse daí tem 5, você até conseguia acertar a questão tentando montar esse poliedro. Né? Não tem muitas opções de poliedros que tenha 5 faces, e esse poliedro é um poliedro famoso. Talvez seja um dos primeiros no qual você pensaria se você tentasse chutar, né, qual poliedro corresponde à descrição do enunciado. Pensando nisso daí, testando um pouquinho, você conseguiria chegar que esse poliedro de que fala o exercício é, na verdade, um prisma triangular, né? Ele tem 6 vértices, como você pode notar. Ele tem 5 faces, são os 2 triângulos das bases, mais os 3 retângulos aqui pela lateral. E em cada um dos vértices dessa figura, eu tenho exatamente 3 arestas incidentes. Beleza? Então, espero que você tenha gostado da explicação. Até mais.